2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 1. O tema da mensagem dessa noite é movidos pela graça de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos dizer assim: movidos pela graça de Deus. Paulo vai escrever para Timóteo uma carta buscando animar Timóteo, porque Timóteo teria alguns problemas pela frente, assim como nós, né? Na verdade, nenhum dos homens que estão aqui são de ferro. Todos os homens que estão dentro da Bíblia Sagrada são homens como eu e você, são gente comum, gente normal, gente que ri, gente que chora, gente que tem hora que quer chutar o pau da barraca, gente que deseja mais de Deus, e às vezes as contrariedades da vida nos fazem achar que Deus não está olhando para a gente. Ou é só eu que penso assim de vez em quando? Em épocas que tudo está indo tão bem, você pensa: nossa, Deus é meu amigo mesmo. Aí tem hora que as coisas começam a ir mal, você pensa: nossa, o que eu fiz de errado? Deus está contra mim, não é possível. Timóteo era um homem assim como eu e você, um homem sujeito às mesmas paixões. Eu sei que a Bíblia fala disso, fala sobre, ele usa essa frase para falar de Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas todos os homens da Bíblia foram assim. E é interessante a instrução que Paulo, o nosso apóstolo, né, que é o apóstolo da igreja gentílica, vai escrever para Timóteo e vai buscar trazer Timóteo ao centro. Ele vai lembrar Timóteo, ele vai instruir Timóteo sobre uma verdade. E o tema da mensagem é justamente sobre isso: é movidos pela graça. O que tem nos movido? Nós vamos raciocinar sobre isso até o final da mensagem. Não vai ser uma mensagem longa, mas eu tenho certeza que a gente vai crescer muito na fé e na graça em nome de Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não era para Timóteo estudar mais, não era para Timóteo ler mais, não era para Timóteo fazer outra coisa, a não ser fortalecido na graça. Ser fortalecido na graça. Paulo sabia bem o que era isso. Paulo estava com um problema sério na vida dele. Paulo também tinha problemas. Então, se você acha que você não é um super espiritual porque você tem problemas na vida, bem-vindo. Nenhum homem de Deus é ileso dos seus problemas. Nós temos problemas para resolver. No caso de Paulo, o sonho de Paulo era ganhar os judeus para Jesus. Ele queria ganhar os judeus a qualquer custo. O problema é que cada cidade que Paulo entrava, quem fazia, como diz os adolescentes, o fervo, não sei se usa essa palavra ainda, faz muito tempo que eu sou adolescente, que eu não sou mais, mas quem usava e fazia todo um alvoroço na cidade para destruir Paulo, era justamente o povo que Paulo queria ganhar. Já se identificou? Às vezes você quer justamente que a tua família seja salva, e é justamente a tua família que te dá tanto problema, mas Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Você vai ganhar a tua família para o Senhor. Quem crê, diga graças a Deus. Então Paulo diz que, olha, um enviado do diabo vem para me esbofetear, um enviado do diabo. E eu orei 3 vezes a Deus, e Deus me deu uma resposta: a minha graça te basta. Olha só, Paulo sabia do que ele estava falando. E a palavra, e o número 3 é significativo. Não vamos falar sobre numerologia, mas o número tem significado. Dentro do contexto judaico, lembrando que Paulo era judeu, o número 3 significa assim, ó: eu tentei de todas as formas e não foi resolvido o meu problema. É mais ou menos isso. Quando alguém está dizendo na Bíblia que fez algo 3 vezes, você pode tomar o cuidado de pensar dessa forma, e se ele for judeu, provavelmente na cabeça dele ele está representando alguma coisa. Ó, gente, eu tentei de tudo quanto é jeito e não deu certo. Paulo fala: olha, eu orei 3 vezes ao Senhor, eu roguei. Ele não fala nem que orou, porque orar é um nível, rogar é outro, suplicar é outro, né? Ele rogou ao Senhor com lágrimas, ele buscou a Deus, e a resposta de Deus para ele foi: ó, a minha graça te basta. Paulo sabia do que ele estava falando. Deus também não estava falando para Paulo assim: lasque-se com seus problemas. Não, Deus estava fazendo Paulo lembrar de uma coisa: a minha graça te basta. Gente, e a graça de Deus tem nos bastado, amém, gente? Pelo menos é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais nessa noite. Eu espero que você entenda cada vez mais que a graça basta.
Para a gente entender bem a graça, eu gostaria de te convidar para o Antigo Testamento um pouquinho. Tem um texto que eu gosto demais, Deuteronômio 28. Se você está com a Bíblia na mão, quiser abrir conosco, Deuteronômio 28. Vamos falar um pouquinho sobre a graça. Mas para entender o impacto do que é isso, eu gostaria muito de convidar você a abrir a Bíblia. Vai estar no telão, mas é gostoso abrir a palavra de Deus e acompanhar junto. Eu particularmente gosto. Aqui em Deuteronômio 28 a gente vai entender um pouquinho o impacto da graça na nossa vida. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 28, está aberto lá? Está aberto lá, está ligado aqui? Vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre você. Quem recebe, diga graças a Deus. Olha só que bênção, gente. Todas estas bênçãos virão sobre você e te acompanharão. Ou seja, não é você que vai correr atrás dela, são elas que vão correr atrás de você. Elas virão, vão pegar você e vão seguir você. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vamos lá as bênçãos. Verso 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Quem crê, diga graças a Deus. Olha que coisa linda, vocês vão ser abençoados na cidade e no campo, ou seja, não importa o terreno geográfico que você esteja, a bênção não só vai te alcançar, ela vai te acompanhar. E a palavra bênção aqui é uma ajuda do alto, é a mão de Deus ao seu favor, não contra você, te ajudando e te fazendo prosperar em todas as áreas. Os filhos do seu ventre serão abençoados. Olha só, não é só você que vai ser abençoado, os seus filhos serão abençoados. E também as colheitas da sua terra. Nós não temos nenhum agricultor aqui, mas a colheita da nossa terra é o nosso salário no final do mês. Então o seu salário vai ser abençoado, a sua colheita vai ser bendita em nome de Jesus. E os bezerros e os cordeiros e os seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira. O que Deus está falando aqui? Cesta é lugar onde você deposita o fruto para levar no celeiro. A amassadeira é um objeto que se usava para processar os grãos. O que Jesus está falando aqui? Até os teus instrumentos de trabalho serão abençoados. Quem recebe, diga graças a Deus. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. É muita bênção, gente. Você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Absolutamente em tudo. Pensa numa empreita tua. Pensa em alguma área da tua vida. Você vai ser abençoado lá. Não tem como você fugir disso. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, ou seja, sobre as tuas reservas financeiras, sobre a despensa da tua casa, e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. Qual é a terra que Deus nos deu? A terra de onde a gente mora, amém, gente? Deus nos abençoa onde Ele nos plantou. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos seus mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra, todos os seus vizinhos, verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Não é só prosperidade, é grande prosperidade. À medida que você for recebendo de Deus, você vai dando glória a Deus, você vai recebendo, tá bom, gente? Do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, do céu o seu depósito, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de ninguém tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou ordenando ou dando, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca debaixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Maravilha até aqui, né, gente? Olha que bênção. Recebeu tudo aí em nome de Jesus? Só que tem um negócio. Ah, pastor, lá, deixa eu ir embora antes que você continue a pregar. Vai ficar ruim agora um pouco, porque vem o dobro de praga para quem não obedece.
Entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor seu Deus, e não o seguirem cuidadosamente, todos os decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre ti e te atingirão. Nem vou falar. Você lê na sua casa depois. É muito lindo. É muito maravilhoso. O problema é que a gente não dá conta. Quando esse livro foi escrito, quando ele está falando aqui as leis e os estatutos que eu estou dando para vocês, de quantas leis e estatutos ele está falando aqui? 613. 365 ordens dizendo não faça, não faça, não faça, que são leis proibitivas. E até chegar em 613, são faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E aqui nós temos dois problemas. Eu tenho uma bênção muito grande para quem obedece tudo, e eu tenho muita praga para quem desobedece um pouco. Eu tenho muita bênção para quem obedece muito, mas eu tenho muita praga para quem desobedece pouco. Porque quem quebra um mandamento, quebrou todos. E aí é que vem a importância da graça. Está com a Bíblia aberta? Vamos nos animar agora em nome de Jesus. Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza. Sinceramente falando para vocês, quando eu leio esse texto, se eu não vou para Gálatas depois, me dá tristeza, angústia. Abre em Gálatas. Deus vai nos alegrar nessa noite com a palavra dele. Só pode receber grandes vitórias do Senhor quem está preparado para ouvir a palavra dele. Seja uma palavra de repreensão, como uma palavra de domingo, seja uma palavra de ânimo, como uma palavra de hoje. É a mesma Bíblia. Amém, gente? Não se enganem. Mesmo quando nós pregamos que a figueira pode ser amaldiçoada, eu ainda estou pregando sobre a graça. E graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, verso 13. Está lá no telão? Pode colocar para nós, só o 13. Olha lá, ó. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Deus resolveu a segunda parte. Como? Quando se tornou maldição em nosso lugar. Segura esse texto para mim, por favor. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Nossa, graças a Deus. Quando Cristo morreu, Ele levou a maldição sobre si. Portanto, todas as maldições do Antigo Testamento, se você está em Cristo, nunca te alcançarão. Jesus nos redimiu, é isso que o texto está falando. Ele nos redimiu da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Maldito se você desobedecer. Maldito se você não for isso. Maldito se você não fizer aquilo. Maldito se você não fizer aquilo. Essa maldição foi removida. Mas só para quem está em Cristo Jesus. Cutuca quem está perto de você e fala: é para quem está em Cristo, meu irmão. Agora eu posso seguir adiante com toda tranquilidade. Ele pegou toda a maldição do Antigo Testamento e levou sobre si na cruz do Calvário. Metade do problema foi resolvido, porque ninguém conseguiu obedecer a lei. Nem eu, nem você, nem o sacerdote, nem ninguém consegue. Nem o sumo sacerdote, que era educado dentro do judaísmo a vida toda, conseguia guardar. Ele não tinha memória para guardar os 613, ele quebrava. Todos quebraram. A Bíblia diz que todos pecaram, e todos foram destituídos da graça de Deus, toda a glória de Deus, todos foram arrancados. Ninguém, não sobrou um. Quando Deus passou o povo na peneira, Ele falou: não sobrou ninguém. Só com 613 não sobra ninguém. Com o 10 já não servia, já não dava. Ampliou-se de 10 para 613. Não sobrou ninguém. Então por que Deus deu a lei? Para mostrar que pelo meu braço e o seu, ninguém é salvo. É impossível. A lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para dizer: não dá sem mim. Se não tiver fé, a justificação é pela fé. Amém, gente? Se não tiver fé. Só que o problema é o seguinte: eu sou isento da maldição, mas quando é que eu vou conseguir a bênção?
Sendo que Jesus pegou a maldição e ele levou sobre si, eu também não consigo obedecer. Próximo versículo, coloca lá para nós. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção, diga assim, a bênção. Mais uma vez, a bênção. A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Jesus resolveu a primeira parte do problema. Quem está em Cristo está justificado diante de Deus. Os adolescentes não foram para a aula hoje. Precisava de 2 adolescentes aqui em cima. Vem, Pablo. Preciso de mais um. Não tem problema, eu escolho. Eu escolho, sem problema algum. O Bruno já está vindo? Aleluia, Bruno, vem. Cara, eu não sei se você já estava vindo. Você estava voltando para o seu lugar? Pô, onde você estava? Mas por que você saiu? Foi tomar água? Ai, irmão. Saiu do lugar e veio para cima. Deus resolveu um problema que nós não tínhamos como resolver. Você veio primeiro, então eu vou chamar você de Jesus. Você veio mais cedo. Você saiu para tomar água, irmão. Você saiu para tomar água, você vai ser Adão. Vem, fica aqui, vem aqui, Pablo, vem para cá. O que o texto está falando para nós? Quando nós fomos criados por Deus, nós éramos descendência de quem? Aonde que a gente estava? Em Adão. Veja, um dia o Bruno estava no Anderson. O neto do Anderson está dentro do Bruno. Alguma dificuldade nisso? Não. O neto do Bruno também está dentro do Bruno, por causa do DNA dele e por causa de todas as outras questões que os juniores não podem entender agora. É coisa de você, pai, explicar para o seu filho. A descendência dele está dentro dele. Todo ser humano que não passou pelas águas do batismo é filho de Adão. Qual é o problema disso? Adão foi o primeiro que caiu da graça. Deus coloca Adão no Éden e diz: eu dou tudo isso para você. O nome disso é graça. Diga, o nome disso é graça. Adão trabalhou para plantar alguma árvore? Ele cultivou a árvore? Ele deu ali, ele pegou o animalzinho no colo, ajudou a dar de mamar? Não, Deus deu tudo para ele. Ele só tinha uma coisa: viva nessa dependência. Qual foi o erro de Adão? Falando sobre graça. Adão quis viver pela sua própria força. Em outras palavras, como a gente já falou aqui, Deus olhou para Adão, em outras palavras, disse: ó Adão, enquanto você confiar em mim e depender de mim, eu te dou tudo isso. Mas se um dia você for viver pelo teu braço, você for comer dessa árvore, você vai viver do suor do teu rosto. Enquanto você está debaixo da minha casa, lembra do teu pai. Você come da minha comida, você bebe da minha bebida, mas você vive debaixo da minha ordem, da minha lei. E o que regia Adão no Éden era a graça. Quando Adão come, Adão escolheu sair da graça. Ele escolheu não viver o favor de Deus, mas viver a sua capacidade. Não estava bom para ele ouvir de Deus: isso é bom, isso não é bom. Ele quis comer a árvore da ciência do bem e do mal e gerenciar-se sozinho. Esse é o retrato de todo homem. Toda pessoa que não nasceu das águas do batismo está em Adão. Ele não vive o favor de Deus. Quando você desce as águas do batismo, o que Deus faz? Deus tira o homem de Adão e coloca ele em Cristo. Ele tem que fazer isso. Isso é nova criatura. Você sai de uma condição e é levado para outra condição. Quando você crê no Evangelho de Jesus Cristo, entrega a sua vida para Ele, Jesus pega você e coloca, o Pai pega você e coloca você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quem nasceu das águas do batismo, creu na palavra de Deus, ele foi enxertado em Cristo Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, estão conectados dentro dele. Para Adão era impossível, uma vez caído na antiga aliança, para ele só era uma coisa: a lei. Quando veio o varão perfeito,
não há lei para ele. Ele foi escravo da lei. Esse Cristo nasceu debaixo da lei. A Bíblia diz que Jesus não era escravo da lei. Adão e a descendência de Adão, escravos da lei. Cristo, debaixo da lei. Por que Cristo nasceu debaixo da lei? Para cumprir a lei. Portanto, quem está colocado em Cristo, tem os méritos de Cristo sobre ele. Jesus cumpriu. Ou seja, você pode receber as bênçãos de Deuteronômio 28, porque o mérito de Cristo está sobre nós. Ou melhor, nós fomos colocados em Cristo e Ele é o herdeiro de todas as coisas. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aplauda o Senhor na vida deles. Deus abençoe. Pode voltar lá. Pode voltar. Deus abençoe. Como que isso veio acontecer? Viu por que é bom ter adolescente na igreja? Bom, por que isso aconteceu? Isaías explica para nós. Isaías 53, verso 4. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz não caiu sobre nós, estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, mas cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Jesus pagou pela nossa desobediência, e hoje nós podemos desfrutar da salvação e pegar todas as bênçãos de Deuteronômio 28 e todas as bênçãos do Antigo Testamento e dizer: eu sou herdeiro de Abraão. Por que eu peguei um texto sobre herdeiro de Abraão? Porque a promessa que Deus fez a Abraão é maior do que a própria lei. A lei não revogou a bênção que Deus deu sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a sua. Quem recebe, coloca a sua mão para cima e diga: eu recebo em nome de Jesus. Então, qual é a questão do crente? Simples. 2 Coríntios me ajuda a esclarecer uma questão. Se eu tenho em Cristo direito a todas as coisas, o que cabe a mim então? Segunda Coríntios capítulo 13, verso 5. Segunda Coríntios capítulo 13, verso 5. Está no telão. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Pronto, é isso que você tem que fazer. Em outro trecho, examine-se o homem a si mesmo. Uma autoanálise. Se eu estou na fé. Gente, é uma linha muito tênue entre andar na graça e cair da graça. Já vou chegar no texto do cair da graça. Está escrito na Bíblia isso. É uma linha muito tênue. Eu tenho que examinar se eu estou na fé. Se você não crê nisso que nós mostramos aqui, o que nós vamos fazer? Se tudo se recebe pela fé, e eu estou pregando para vocês a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. É uma mensagem de boa nova. Sua dívida foi paga. Você está resolvido com Deus. Qual é o que resta para mim? Examinar-me para ver, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Eu não vou falar sobre essa frase porque foi a mensagem de domingo. Lembra da figueira? Da maldição da figueira? Foi reprovado. Há como ser reprovado em vida? Assista a mensagem de domingo, você vai ver que tem. Mas não é o nosso caso, amém, gente? O homem tem que se examinar. Entender que Cristo está em mim, em nós. A não ser
que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Diga assim: eu não fui reprovado. Você acredita nisso? Amém. Você tem que ter fé, irmão. Ou você acredita ou você não acredita. Aí não é uma questão de eu te convencer, é uma questão de você crer. Qual é a diferença de estar na fé ou fora da fé? Estar na graça ou fora da graça? Abre lá em Gálatas um pouquinho. Volta lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Verso 4. A igreja estava passando por um problema, a circuncisão estava ali. Os judaizantes estavam dizendo: se você o selo que você se converteu é que você vai se circuncidar. O que é a circuncisão para nós? É tirar fora aquilo que não presta, no sentido físico. Era o corte de um... Duro falar isso com o Junior na igreja. É o corte de um pedaço do membro masculino, de uma pele, na verdade, não é de um pedaço. E Paulo vai escrever isso aqui para eles: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. O que aconteceu com eles? Separaram de Cristo, qual que é a consequência? Caíram da graça. Tem como andar caído da graça? Eu tenho como cair da graça preparando um sermão. É bem simples, é só botar a carroça na frente do boi. Já ouviu essa expressão, né? Quando você coloca a carroça na frente dos bois, não tem como você ir para lugar nenhum. Quando eu vou preparar um sermão, eu tenho como cair da graça preparando o sermão. É bem simples. Se eu levanto de manhã e digo assim: hoje eu vou pregar um baita de um sermão, eu vou estudar muito, eu vou orar muito, e à noite eu vou arrebentar em nome de Jesus. O propósito é bom? É bom. A ideia é boa? É boa. Não falei de matar ninguém, de roubar ninguém, de defraudar ninguém. Mas o que eu estou colocando na frente? O eu. Agora, eu posso levantar de manhã e não cair da graça. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor, pela sua graça e misericórdia, me chamou para pregar o Evangelho. E na convicção de que o Senhor me chamou pela graça, eu vou me preparar e vou estudar a palavra e vou confiar no Senhor nessa noite que o Senhor vai fazer a obra. Pronto, eu fiz o sermão dentro da graça. A mesma Bíblia que me faz conduzir em caminho reto, se eu olhar lá pelo lado da lei, eu vou cair. Eu vou olhar para a performance humana e não vou olhar para o poder de Deus. Deus usou a Priscila hoje à noite? Não usou. Por quê? Porque a Priscila estava quebrantada diante do Senhor. Dava para ver? Não dava para ver? Porque ela estava totalmente entregue ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que se exalta será abatido. E aquele que se humilha será? Aquele que se humilha na certeza de que se não for a graça ele está morto, ele vai ser exaltado ao longo do tempo. Aquele que confia no seu braço. E aqui vem o problema do profeta Jeremias. Maldito o homem que confia no homem e deposita no seu braço a força do seu poder. Aí vem o salmista que completa o texto. Apesar de um ser o texto de Jeremias e o outro ser Salmos, a Bíblia inteira é interligada, uma ramificação única. Sabe aquele jogo de pega-varetas que a gente jogava antigamente? Não sei se vende isso mais. Tem uma tal de uma vareta que quando você puxa cai tudo. Qualquer versículo da Bíblia que você arranca, você desmonta a Bíblia inteira, porque todos os versículos estão conectados, todos, independente de qual livro esteja. Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e na força do braço deposita a sua confiança. Aí vem o salmista. Alguns confiam em carros e cavalos. Nós faremos menção no nome do Senhor. Eles caem e não se levantam. Nós estaremos em pé. Qual é a diferença? Crer em Deus, não colocar o carro na frente dos bois. Colocar Deus em primeiro plano. Que era o problema de Tiago com os comerciantes ricos, crentes da época, né? Vocês dizem, ano que vem eu vou para tal lugar, eu vou para tal lugar, eu vou negociar, vou crescer, vou prosperar. Hipócritas, tolos, vocês não sabem se vão viver ano que vem. Deveriam dizer, se Deus permitir, ano que vem faremos isso, faremos aquilo. O que ele está dizendo? Colocando Deus em primeiro lugar. Pela perspectiva da graça. Meu irmão, não adianta fazer qualquer coisa se nós anularmos a graça de Deus.
Agora dá para entender um pouco melhor o porquê Deus olha para Paulo e fala: a minha graça te basta, porque basta. Basta. O duro é se Deus falasse assim: eu tiro a minha graça agora viva pelo seu mérito. Ele se tornava maldito na hora. Maldito na hora. Porque pela lei, o filho que desobedece à mãe tem que ser levado para fora da cidade e apedrejado, tem que ser morto. De tão grave que é desobedecer um pai e a mãe. Mas pela graça, o jovem que foi tocado pela graça, quando ele desobedece, ele se quebranta, ele fica mal. Só que ele tem um advogado que não vai espancá-lo. Ele vai confessar o seu pecado, vai abandonar e Deus vai abençoá-lo. O fato de estar na graça não significa que eu faço um monte de pecado, não é uma carta branca para pecar. É uma garantia de Deus para mim e para você que somos crentes sinceros. Se você errar, haverá perdão para a sua vida. O justo pode cair 7 vezes. Quantas vezes? 7. 7 na Bíblia significa perfeição. Ou seja, ele pode ser perfeitamente caído. Ele pode cair 7 vezes. No sentido de que alguém olhe para ele e fala: esse cara está moído. E aí vem o mistério de Deus. O justo pode cair 7 vezes, mas nunca ficará prostrado. Porque o justo tem prazer no Senhor. Ele pode errar, mas ele não ama o erro. O que cabe a nós? Verificar se estamos na fé. E qual é a motivação correta da vida cristã, então, já que nós somos movidos pela graça? Eu acho que tem um apóstolo que viveu a graça melhor que os outros. O apóstolo João. João, algumas vezes, ele escreve assim: o discípulo que Jesus amava. Já leu isso na Bíblia? É interessante isso, né? Ele se sentia amado por Deus. Ele falou: eu não confio no meu amor não, mas que eu sou amado por Deus, eu sou. Agora o contrário dele era Pedro, que era o antítipo dele, né? O antítipo dele. Pedro, rocha, representava a lei. Senhor, te amo mais do que todos eles. Eu vou morrer no seu lugar, Jesus. Hoje o galo não canta antes que você me negue 3 vezes. Quem confia na sua performance vai cair. Quem confia de que é amado pelo Senhor vai avançar. Você pode andar pela lei, como Pedro estava, ou você pode andar pela graça, como João estava. E o apóstolo João escreve algo muito bonito. A motivação nossa: Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Eu estou lendo o verso 17. Porque neste mundo somos como Ele. Isso aqui dá pano para manga, mas vamos passar aqui e vamos seguir. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que o apóstolo do amor está falando aqui? Aquele que crê verdadeiramente que Jesus o ama, ele não terá medo da condenação. Agora vem o que nos move. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós louvamos no altar? Por que os músicos vêm ensaiar na quarta-feira? Porque Jesus amou eles primeiro. Não é para eles serem amados por Jesus. Jesus já amou eles. Em retribuição, no sentido de resposta, eles vêm e fazem alguma coisa. Por que a nossa irmã Laura está de pé lá atrás como diaconisa? Porque ela sabe que Jesus a amou primeiro. Ela não está lá porque ela fala assim: eu vou tentar encontrar de Deus um favor nessa noite. O favor já foi derramado sobre ela, é graça sobre graça. Aquele que é o alvo da graça, ele recebe a graça de Deus, ele vai viver uma vida de gratidão. Eu faço porque Deus me amou primeiro. O motivo, o que me leva a me mover é a graça. Eu não faço para ter, eu faço porque já tenho, eu faço porque já sou. E não posso fazer diferente. Eu sou brasileiro, eu falo português com a língua nativa. Para mim é fácil falar português, basta abrir a boca. Quando eu vou falar inglês eu tenho que pensar, porque não é da minha cultura. Eu tenho que parar, eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar no tempo do verbo. Quando eu estou lendo em inglês, eu tenho que raciocinar. Mas quando estou em português, não. Para o Filho de Deus corresponder ao amor de Deus, amando a Deus, amando o próximo e fazendo o que Deus quer, é natural.
É por isso que o Filho de Deus não vai ser cortado. O máximo que vai acontecer, ele vai ser podado para frutificar cada vez mais, em nome de Jesus. Agora a gente consegue encerrar essa mensagem. Na palavra do Senhor, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, eu vou voltar no princípio. Portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Moisés trouxe a lei, Cristo, a graça e a verdade. Não existe graça sem Jesus. Não existe favor imerecido sem Ele. E você, meu filho, se fortalece na graça. A minha graça te basta.